Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café e hoje fazedor de review desta lente aqui, a Canon RF 85mm f2 IS STM macro. Se eu falei a sigla na ordem certa, tudo bem, se não aparece aqui embaixo do jeito certo. Esta lente aqui que eu comprei, na verdade eu troquei. E eu vou explicar isso mais para o fim do vídeo. Porque eu tinha uma lente que eu não estava usando tanto e eu troquei por essa aqui. Troquei com os meus amigos lá da loja PortSar. Se você quer comprar lentes RF a 85, a 50 1.8, a 35 1.8, aliás, eu tenho review aqui no canal, dá uma chegada no vídeo da 35 1.8, ela faz um par legal com essa 85 aqui, a 50 também. Então quer comprar lente RF, quer comprar câmera aí, mirrorless Canon ou de qualquer outra marca, DSLR também, dá uma chegada lá na PortSar, tanto a seção de novos como de usados deles, tem bastante coisa. Esse vídeo não é um vídeo com apoio específico da PortSar, mas eu peguei a lente lá, troquei com eles, deixei a minha EF 70-300 f4 a 5.6 LIS USM. Aí você fala, por que, Armando, você trocou uma lente da série L por uma lente que não é L? Eu estava precisando de uma 85mm e macro ao mesmo tempo como essa aqui. Isso resumiria dois equipamentos em um, né? Uma lente de retrato e uma lente macro, que eu vou explicar melhor ao longo do review. Eu estava usando pouco a 70-300 e tinha gente que eu conhecia que estava querendo mais a 70-300, assim eu fiz a venda através do pessoal da PortSar e peguei na troca esta 85, entre algumas outras coisinhas que eu peguei lá na loja PortSar. Vamos conversar sobre esta lente. Estou com o meu grande roteiro aqui, porque tem bastante coisa para falar, mas eu não quero que esse vídeo passe de 20 minutos. Então vamos lá. Primeiro, eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram para que as pessoas colocassem as principais dúvidas que elas tinham sobre essa lente, e a dúvida mais prevalente, a dúvida mais constante, a que mais gente perguntou foi: afinal, é macro ou é marketing? Quão macro essa lente é? Esse é o primeiro ponto para a gente esclarecer. É uma macro com magnificação de 0,5 ou de 2:1 ou 2:1? Como é que funciona isso? Eu expliquei no meu vídeo da 100mm macro da série L, mas vou colocar resumidamente aqui. Digamos que você tem um objeto com 1 centímetro de tamanho na vida real. Um objeto tem 1 centímetro. Por exemplo, sei lá, a ponta dessa caneta aqui. Isso pega 1 centímetro do objeto. A imagem projetada pela lente lá dentro, no plano do filme ou do sensor de captura de imagem, então a projeção da imagem desse objeto, se ela tiver também 1 centímetro, então o objeto tem 1 centímetro, é um feijão, e a projeção dele lá dentro da câmera tem 1 centímetro, a gente está falando de uma relação de ampliação, a taxa de ampliação de 1:1. O objeto tem 1 centímetro e sua imagem projetada tem 1 centímetro. Se o objeto tem 1 centímetro e aí ele ficou com meio centímetro, a gente tem uma taxa de 2:1, porque o objeto tem o dobro do tamanho do que foi projetado, ou a gente tem uma relação de ampliação de 0,5, que é mais fácil de entender assim, que você multiplica por 0,5 dá metade, que é o que esta lente aqui faz, uma taxa de ampliação de 0,5. Assim, um objeto de 1 centímetro terá sua imagem projetada em meio centímetro. Um objeto que tomar a altura do sensor inteiro, tem 24mm a altura do sensor full frame, que é o dessa câmera, e de qualquer câmera RF. Tá? Então, algo com 2,4 centímetros de altura vai ocupar a altura inteira do sensor. Então, seria 1:1. Nesse caso, vai ocupar metade da altura, porque é 0,5. Então, quão macro ela é? A gente pode chamar de meio macro, né? E aí entra a seguinte linha de raciocínio possível. Porque eu não vou entrar se isso é marketing ou não, porque todos os fabricantes, todas as marcas têm usado o termo macro para qualquer distância aproximada de focalização, e aí eles põem lá nas especificações da lente a taxa de amplificação, né, a taxa de magnificação que é dada, 0, quanto que dá, 0,4, 0,3, 0,7, não sei o que. Então
O termo macro perdeu essa relação de necessidade de 1 para 1 já tem um tempo, mas na bibliografia fotográfica 1 para 1 é macro verdadeira e esse meio macro é meio macro, tá? Aí você tem que pensar o seguinte, e é o que eu pensei para pegar essa lente. Quantas vezes na vida eu precisei de macro, 1 para 1, que um objeto tivesse sua imagem de tamanho de reprodução igual? Então, por exemplo, um olho humano tem aqui talvez uns 3 centímetros e pouco aqui na largura. E o full frame tem 3,6 centímetros de largura. Quantas vezes eu precisei que um olho enchesse um quadro, que obviamente não foi possível agora, mas quantas vezes eu precisei que um olho ocupasse um quadro inteiro? Que um objeto deste tamanho ocupasse um quadro inteiro? Foram poucas vezes na minha vida. Porque com fotografia publicitária, fotografia de gastronomia, fotografia de shows, fotografia de arquitetura, as coisas que eu fiz na vida, para publicidade, os menores produtos que eu fotografei foram frascos de perfume, foram potinhos de maquiagem, foram objetos que não eram tão diminutos que eu precisasse de tal amplificação. Então, se um objeto de 4 ou 5 centímetros encher o quadro, para mim já está bom, e isso essa lente é capaz de fazer. Então, dentro da minha carreira, eu nunca precisei, tendo lentes macro, 1 para 1 no meu estoque de lentes, nunca precisei trabalhar com isso. Assim, esse meio aqui, esse 0,5 meio macro, é suficiente para mim. Esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que é suficiente para a imensa maioria das pessoas. Para você que quer ir para o meio do mato, fotografar o cogumelinho que acabou de nascer depois da chuva, talvez com uma joaninha em cima do cogumelinho. Se você quer fazer muito essa foto aí você precisa de uma macro que faz 1 para 1 mesmo. Para todas as outras pessoas que só querem às vezes um destaque num close de rosto, que querem um destaque num produto na fotografia de publicidade, que querem um detalhe de uma flor maior do que o tamanho do sensor de captura de imagem para precisar de 1 para 1 para flor, sabe? Eu, inclusive vou pôr fotos de flor aqui daqui a pouco. Assim sendo, eu acho que ela é, quão macro ela é? Macro o suficiente para a imensa maioria das pessoas. Se não é macro o suficiente para você, não compre essa lente, compre uma lente macro. Macro 1 para 1. Mas para a maioria das pessoas, isto é macro o suficiente. E aí, para mostrar visualmente o quão macro isso é, vamos a algumas fotos deste objeto aqui, tá? É uma garrafa com umas flores secas. Vou mostrar aqui. É da Cris. E eu resolvi fazer uma série de fotos de detalhes disso em preto e branco, todos com essa lente. Vamos ouvir uma música bacana, ver umas fotos, e aí eu já volto para falar mais coisa.
você viu uma série de fotos, deu para notar. Olha o tamanho do objeto aqui, tá? Então, isso é algo que eu fiz muito em fotografia de produto para publicidade. Objetos desse tamanho, que é o tamanho da palma da minha mão, ou metade disso, ou o dobro disso. É uma fotografia empilhadeira para fotografia publicitária. Era grande. E objetos tão pequenos quanto esse. Para a minha realidade de fotografia publicitária, de gastronomia, nas vezes que fiz fotografia de gastronomia também, vou colocar o Asterix aqui em cima. Ó, o Asterix tem uns 4 centímetros e pouco de altura. Eu consigo fazer uma foto que encha o quadro aí com Asterix. Consigo fazer uma foto que enche o quadro com Asterix. Então ela é macro o suficiente para mim e para a maioria das pessoas. Outra coisa que as pessoas podem pensar é o quão ela é melhor ou pior do que duas lentes específicas da Canon, que são a EF 85mm 1.8 USM e a EF 100mm f2.8 macro USM, não a da série L, a LIS USM, mas a que não é da série L, porque vamos pensar em coisas competitivas em preço, né? Eu fui pegar os dados do DxO Mark, vou pôr o gráfico aí na tela para vocês, e assim, a RF 85 f2 ela é mais nítida que as EF 85 e EF 100mm macro. Ela tem menos aberrações, ela tem a transmissão de luz melhor, porque se eu pegar a transmissão de luz da 85 1.8 ela dá 2.1 e essa que é a RF 85 f2 dá 2.2. Então elas dão quase a mesma luz, sendo que uma é 1.8 e a outra é 2. E a f2.8 macro é, na verdade, um 3.5 em transmissão de luz. Então, se eu pegar os dados do DxO Mark, de vinhetagem, de aberração cromática e de nitidez, essa RF 85 f2 IS-STM macro, ela é melhor do que essas duas opções. E no meu uso prático, eu cheguei à conclusão também. Eu tive essas outras duas lentes EF ao longo da minha vida, usei muito as duas. Então, eu conheço elas bem. E eu digo com muita, mas muita tranquilidade que esta RF aqui é mais nítida que essas duas lentes. Além de ser mais nítida, ela desenha o desfoque de fundo melhor, de forma mais homogênea e mais... é desenhado, não é totalmente plástico digital derretido, então ele é um desfoque com desenho, não totalmente uma chapa de vidro fosco, que eu expliquei isso naquele vídeo sobre minha possível implicância com lentes da Sigma da série Art. Então esse é um desfoque do jeito que eu gosto, um desfoque típico da Canon, que não é totalmente derretido, mas é bastante homogêneo e bastante bem desenhado. É o desfoque do jeito que eu gosto. E que é melhor do que da 85 1.8 e que dá 100mm f2, portanto, f2.8. Portanto, se ela é macro o suficiente para você, ela é também mais nítida do que essas duas lentes e ela é uma lente de retratos, na minha opinião, melhor do que a 85 1.8. Porque num retrato, você pode querer essa opção de chegar mais perto para fazer um close. Uma foto, por exemplo, publicitária de maquiagem ou de eventos. Você está fazendo lá o dia da noiva e vai fazer um detalhe da maquiagem. Só algumas hipóteses. Nessa hora, essa habilidade de focar de perto, que a meia macro aqui te dá, já vai facilitar muito o seu dia a dia e o seu trabalho. Então eu acho ela uma lente de retrato melhor e ela sendo mais nítida no plano focado e com desfoque melhor desenhado, ela é uma lente de retrato, na minha opinião, melhor que a 85 1.8, que é uma lente que eu usei muito. Então assim, resumo dos prós. Boa qualidade de construção, muito bem feita. Boa ótica, mais macro que todas as 85 de retratos e um pouco menos macro que a 100mm macro. E eu acho que macro o suficiente para a maioria. Boa para fotografia de rua. Eu acho que é o meio termo ideal, o melhor de dois mundos. Então, ao invés de ter duas lentes, você tem uma só. É econômico isso. Então, as pessoas podem olhar o preço e falar, mas as lentes RF estão vindo mais caras. Mas elas estão vindo com recursos a mais também. Então, nesse sentido, pelo menos essa aqui, eu acho que vale levar em consideração. E resumo dos contras. O foco dela está longe de ser o foco mais ágil do mundo. Isso é comum a todas as macro. Ela projeta um pouco para fora, ó, tá? Conforme foca. Olha o barulhinho do foco.
não é totalmente silencioso, então se você usar ela na câmera com o microfone em cima, por exemplo, ela vai captar o barulho. Então, barulho de microfone para gravação, barulho de foco para gravação de vídeo é algo que você vai ter que tomar um cuidado. E ela não é totalmente rápida, o que é comum a outras lentes macro, mas não é tão comum a lentes 85mm de retrato. A 85 1.8 SM foca mais rápido do que essa lente. Só que eu achei esse foco rápido o suficiente para o dia a dia. E ela só está com esse tempo de demora porque eu estou apontando para o teto, que não tem informação nenhuma, então ela não tem onde focar. E aí ela corre todo o curso de foco dela, mas ela tem esse botãozinho aqui, se ela vai usar o full, se ela vai focar só de 0,5 metro a infinito, ou seja, evita o campo macro dela, ou se só de 0,35 a 0,5, só no campo macro. Quando você usa esse botão, você limita o curso de focalização dela, fica mais curtinho. E assim ela vai ser mais ágil. Então você só quer fazer retrato com ela? Então você não põe no full, põe aqui na opção do meio e ela vai ter mais agilidade porque ela não vem até o campo macro dela para focalizar. Uma breve observação sobre focalização em vídeo com essa lente. Se a gente vai fazer passagens de foco, apontando pelo touchscreen, né, pela tela de toque, os pontos de início e fim da focalização. De forma geral, eu achei mais para o lento, a forma como o foco se desloca é mais para o lento. Com a focalização manual, eu consegui fazer de forma mais rápida, em alguns momentos mais assertiva do que no autofoco. E até já vale a observação que o anel de foco responde bem a movimento manual de forma assertiva e precisa. E as passagens de foco em produtos, que foram as que eu fiz aqui, de forma geral tem boa qualidade. A velocidade dela a gente pode mexer na edição sem maiores problemas, mas é mais para o lento. E se você fizer um apontamento de fim de foco ou de início de foco incorreto, às vezes apontando uma área de baixo contraste do produto, do objeto ou daquilo que você está fotografando, a lente dá um perdido no foco, que ela faz o curso todo dela de focalização e faz esse curso todo de forma bem lenta, como vocês estão vendo aí na tela. Então, errar um apontamento de foco gera nela um atraso de ida e volta de focalização bastante consistente. Em estúdio e produto, ok, a gente corrige o take, faz de novo e tudo bem, mas use com cautela apontamento manual de foco em eventos, por exemplo, nos quais você não tenha como repetir um take, ou seja, uma situação que você tem que acertar de primeira. Aí nesses casos é para pensar com calma se você vai usar o autofoco ou realizar a focalização manual para ter a certeza da assertividade do movimento. Tá bom? Só colocando essa observação com relação à velocidade de focalização dela no automático, que é mais para o lenta e com o alerta para esses possíveis perdidos quando a gente aponta o foco numa área de baixo contraste. Alguém me perguntou lá na caixinha de perguntas do Instagram como fazer para a lente não ficar focando o tempo inteiro. Que quando eu não estou apertando o botão, ela não está tentando focar. Tem uma opção de menu, tá, gente? Pega aquele meu vídeo de leia o seu manual, porque está explicado lá. E tem uma opção de menu em que faz ela parar de caçar foco quando você não está procurando foco. Não confundir com o foco servo da câmera, que é outra coisa. Então, assim, se eu puder falar de contras, tem relação com a velocidade de foco, vai ter relação com o tão macro que ela é, se você realmente precisa de macro 1:1. E esse botãozinho aqui não tem a melhor das ergonomias. Ele é um pouco duro de operar e para você parar na regulagem do meio aqui é difícil, porque ele é curtinho o movimento dele. Então, para você parar na do meio é bem difícil. Você acaba indo de uma posição para outra sem passar no intermediário. Ao final do vídeo, quando eu parar de falar, vão entrar outras fotos que eu fiz com ela. É que dos cliques que eu fiz com essa câmera eu ainda não organizei, não sei quais eu vou colocar no review. Então eu estou gravando o vídeo antes, eu já analisei as fotos, eu já vi, mas eu não sei todas que eu vou colocar aqui. Eu pus as dessa porque eu já tinha certeza que ia colocar. E assim que eu parar de falar, entra outra música com mais fotos. Então vai ter retrato, vai ter fotografia de rua, vai ter um monte de coisa aí. Vocês olhem, porque aí vai ter mais informação assim que eu parar de falar. E a bateria da Canon EOS RP que a gente está usando para gravar está acabando, é hora de fechar esse vídeo. Tchau!